Olá, gente, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas ao Cine Raio-X na Academia Internacional de Cinema. E a gente hoje vai falar sobre ninguém mais, ninguém menos que a Sofia Coppola, essa incrível cineasta que tem uma família tão famosa, tanta gente trabalhando no cinema e que é o exemplo para todo mundo que está aqui nos assistindo, que é aluno de cinema, que estuda, ou cinéfilos em geral. Ela é o exemplo de perseguir o seu sonho e criar sua própria identidade. Se o seu famoso pai queria que ela fosse atriz, ela foi lá e trouxe o seu próprio discurso e assinatura para o cinema, como diretora, querendo ficar longe de atuações como aquela de Poderoso Chefão 3, onde ela estreou. Eu acho que o Somewhere ele executa uma coisa interessante e outras não tanto, né? É um filme sobre essa noite das celebridades, né? Que a gente tem várias obras aí sobre esse universo, né? Que aborda esse mal-estar da civilização, né? Essa coisa freudiana, né? E é um filme psicologista, como todos, basicamente, da Sofia Coppola, né? Neoclássico. Mas, né, eu acho que tem essa tentativa, né, de elaborar um clima, né? Um climão horrível, né? Um climão terrível, envolvendo esse mal-estar de um cineasta famoso, do ator famoso, né? E aí a gente tem uma sucessão de ações dramáticas que giram em torno do tédio, da autodestruição, mas que, em sua forma, é embalada por uma maneira harmoniosa, né, de narrar e de mostrar, na minha opinião, né, apesar de alguns jogos de cena, como o início, né, do Eterno Retorno do Carro, que eu acho muito interessante, né, de um carro de luxo, né, mas eu acho que é o mal-estar dos conteúdos, né? Essa é a uma ideia, mas o elemento figurinístico, que para mim, junta mente e corpo do protagonista, né? Expressando uma espécie de amálgama, né? De mal-estar psicológico, né? De dentro, mas que também transborda para fora, na carne e no osso, é justamente o gesso no braço personagem que está presente, né, na fita, né, nessa jornada, né, horrorosa, horrorífica, né, e que compõe, né, ajuda a configurar esse climão, essa atmosfera de ruína, né, faz uma ponte, ela tem funções variadas, né, um elemento figurinístico compósito, portanto, né, ou pelo menos de sentidos, ideações e sensações compósitas, né? O que ele suscitar. O que eu anotei foi isso, né? Fazendo a ponte também da ruína de dentro de fora, né? Expressando, de certa maneira, né? De forma concreta, esse caos e essa destruição, né? A partir do figurino, né? A partir da pele, né? Da roupagem, da indumentária do protagonista, né? E também, além disso, ele produz poses memoráveis, né? Ele produz, sobretudo, ele, no mínimo, uma pose emblemática do filme, daquelas de cartaz, ou então de frames para mostrar para os amigos e amigas, né? Que é o banho, né? Que é uma coisa que todo mundo que Gabrobá já passou, né? Mas que pelo enquadramento, pelas variações cromáticas, né? Acaba sendo uma imagem pregnante, né? Desse mal-estar, né? Desse mal-estar, esse filme tanto procura expressar, né? Desse mal-estar de eterno retorno, né? Parece ter saída, não tem ponto de fuga, né? Então, eu acho que esse gesto ele catalisa, né? A ruína do protagonista e do seu entorno, dessa maneira. Né? Só para fazer jus ao filme, né? Que eu não acho um filme descartável, né? Mas mesmo os filmes que a gente desgosta no plano dos gostos, né? Eles dão muito, às vezes, muito mais assunto do que os nossos favoritos. O meu quarto Em Lugar Qualquer, né? Acho que é a tradução do Samuel. Deixa eu só confirmar, mas acho que é isso mesmo. Isso, eu também sempre confundo, porque é um título tão bom, né? Somewhere, e no Brasil ficou um lugar qualquer. Tipo, eu acho que conseguiu tirar o mistério do título em português. Uma impressão que eu também tenho. É uma tradução correta, né? Mas eu entendo que se perde um pouco o espírito, assim, né? E que, curiosamente, a gente não vai falar de Encontros e Desencontros agora, mas é uma refilmagem do Encontros e Desencontros, né? Claramente. E
Esse filme, eu acho ele bastante interessante, porque a relação... bom, para mim é uma refilmagem de Encontros e Desencontros, só que, obviamente, ali você tem a relação paterna, né, ou paternal, né, explícita, né? Só que é curioso porque eu acho bastante interessante, apesar disso, lembrando da cena em que o pai vê a filha no ringue de patinação, né, no gelo, e ela é muito, é uma filha, acho que ela tem 11 anos, né, se eu não me engano, e ela é atraente, né, então eu acho que existe ainda assim uma ambiguidade, né, eu lembro quando ela sai, né, eles estão em Milão, e eles estão esperando para ir para, acho que para premiação, né, ou um programa de TV na Itália, não entendi direito, parecia que é uma premiação, mas depois entra uma coisa um pouco... é, e aí todo mundo olha e ela chega com aquele vestido né, assim como uma mulher, assim, né, aquela menina que, né, andava de mochila amarela por ali, enfim. Então eu acho que existe sim essa ambiguidade, eu acho isso interessante, né, apesar de ser claramente uma relação de pai e filha, existe uma tensão também do olhar, né, do nosso olhar para a figura da criança, assim, né, da jovem garota, um olhar que pode ser sensual, né? Eu acho isso interessante no filme. E ele, curiosamente, inclusive o final é igual, né? Só que ele fala o que no Encontros e Desencontros a gente não ouve, né? Porque o Bill Murray, ele cochicha no ouvido da Scarlett Johansson, e ali você ouve o que ele quer dizer, né? Dizendo, pô, que pena, eu não consegui ficar tão perto de você, né? Ao longo da sua vida e tal. Só que tem o helicóptero, né? Então, assim, a gente ouve, mas provavelmente ela não ouviu nada. Então, isso se mantém também, né? E curiosamente, para falar em si, essa relação da dinâmica cinética que o João estava dizendo sobre encontros e desencontros, eu acho que nesse filme é um filme que talvez ele se mova mais, né, em relação a Los Angeles, né, e os arredores, né, ou mesmo na Itália menos, né, porque a Itália fica restrita ao hotel e ao programa de TV, que, aliás, é muito próximo, né, como Tóquio é visto, né, no certo sentido. Mas eu acho que Los Angeles, talvez pela própria configuração de Los Angeles, eu não sei, essa questão do carro, essa horizontalidade, né? Eu acho que, de alguma forma, isso já é uma tendência, né? A se filmar daquela forma, de algo um pouco mais... E ao final também, né? Ele simplesmente vai, ele pega o carro e vai até um ponto em que ele desiste do carro e continua andando já no deserto, se eu não me engano, assim. Então, eu acho que ali, de alguma forma, essa cidade, ela está um pouco... Não a cidade, necessariamente, mas eu acho que o espaço está um pouco mais aberto, né? Do que em relação a Tóquio, que talvez, de fato, a coisa fique um pouco restrita. Mas depois a gente fala de contos e contos. João, você está me... que é João um problema. provocou a todos nós. Ele foi lá e botou uma pá de cal na gente. A gente é crente que estava aqui, harmonioso e tal. Ele chega e diz: não, tô. Foi maravilhoso. Eu estou elogiando, na verdade, João. Não, mas Elogiando, porque deixa daqui a eu... pouco a gente vai bater nele também. Não se preocupa, não. É, Eu e Dalila provavelmente vamos discordar. mas em relação ao Somewhere, eu acho muito interessante a relação do pai e da filha, e eu acho muito bonita também a relação deles passando juntos. Eu acho que é o amigo do pai, né? Uhum. Acho que até mais, acho muito bonitas. As cenas são muito interessantes. Acho que eles estão jogando videogame, aí depois o amigo está no sofá, e aí eles começam a pintar, acho que a guitarra, né, do videogame, algo assim, e aí eles têm umas conversas engraçadas. Eu acho que a relação dela com o amigo do pai é maravilhosa. Tem umas, eu não sei, assim, eu acho que ele tem umas epifanias, assim, é um filme de epifanias, eu acho. E eu acho que ela faz muito bem, assim, ela é algo... Tem uma espécie de lirismo, mas ele é melancólico, né? Tem uma coisa, eu acho que o tom, ela acertou muito bem no tom desse filme. Uhum. E porque eu acho que, sendo uma refilmagem de Encontros e Desencontros, eu acho que Encontros e Desencontros é mais irônico. Esse não, acho que ela vai mais na Esse melancolia é lírica, bem assim. mais ácido, né? É triste ver aquilo, né? Aquele sucesso, aquela fama que ela costuma colocar em xeque-mate, né? Como a gente estava falando, ela faz crítica à burguesia. É, eu acho que é uma forma assim muito, muito consciente de quanto é podre,
E E que nos encontros e desencontros, isso, porque a figura do Bill Murray, ela é irônica, assim, então ela é é, ele é auto-irônica. Então, bonachão, é bonachão. nesse sentido, ele faz graça também da própria profissão que ele tem, né? Ele não está em crise Uhum. quer dizer, ele tem uma certa crise, mas não é essa crise mais, assim, desesperadora, quase como aquele cara o Johnny, né? O ator do Somewhere, ele simplesmente parece que é quase uma morte, né? Ele vai, tudo bem que ele sorri, mas assim tem E algo ele está no auge, que é também um e ele lugar está no auge, é único. muito diferente. Assim, O não Bill Murray existe, já não estava existe no ironia. ostracismo, tanto que é É, dito que ele já fez filmes de ação no passado. Tinha aquela perseguição de carro e que explode o ônibus, tudo isso é dito no Encontros e Desencontros. E a gente vê isso na prática, né, com o Somewhere. Ele, de fato, passando por isso. Ele é o ator de filme de ação, ele é o ator que poderia tudo. Ele pode tudo ainda, mas ele não quer nada. Porque ele estaria no. Eu amo o fato de que eu acho que existem algumas personagens, alguns cineastas, que quando colocam suas próprias autocríticas, porque ela vem de uma família privilegiada, ela vem de uma família de cinema. O pai dela é de cinema, a mãe dela é de cinema. Não vamos esquecer que a Eleonor também é de cinema, fez livro, filmou os bastidores do que foi o caos de Apocalipse Now, né? Faliu o estúdio, faliu o diretor, faliu todo mundo. Eleonor estava lá registrando. Então, assim, é uma família de cineastas. O irmão dela também é roteirista, diretor, produtor. Ele produz alguns filmes da irmã, produz também o Wes Anderson, co-escreve. É uma família de cinema. O primo Nicolas Cage e perdeu um irmão em tenra idade na década de 80, com o desastre de lancha, que decapitou o irmão quando jovem. Então, assim, ainda tem essa coisa meio trágica da família que seria privilegiada, mas ao mesmo tempo vem de imigrantes, porque eles são ítalo-americanos. E eu amo que quando os cineastas que colocam suas próprias feridas na tela e conseguem criar uma autocatarse, eu acho que eles conseguem ser mais poderosos. E eu acho que ela consegue fazer isso com Samuel. Ela bota a família dela em xeque-mate, ela bota a relação dela com o pai em xeque-mate, mas ela não tem vergonha de mostrar os piores lados. e complementando essa relação, né, entre pai e filha, né, que se retoma literalmente em On the Rocks, né, que não, você só tem uma relação aparentemente paterna, mas também é erótica, né, no Desencontros e Desencontros, mas ali no Somewhere ela é de fato, né, o Johnny é pai da garota, esqueci qual é o nome dela, acho que é Cleo, né, Cleo. E eu acho interessante essa questão, mesmo da misoginia e mesmo dessa questão, eu acho que ela tem uma espécie ainda assim é uma espécie de tentativa frustrada de circulação de desejo, que eu acho muito interessante, porque assim, é uma tentativa de potência de vida, né, ainda, de Uhum. algum tipo de encontro, de algum tipo de relação que não, né, que possa se estabelecer, né, porque de fato, tudo bem, só aquela relação com a filha por aqueles dias, mas não fosse isso, o que faz ele continuar vivo, digamos assim, são esses encontros sexuais, né, então eu acho que não é condenável, eu acho que, ainda que seja ao mesmo tempo visto como uma misoginia clara, então acho que ela deixa isso colocado de uma forma mais complexa, né? E Mais mais complexa. até, eu acho, eu concordo contigo, eu até estou falando contigo sobre o filme, porque também é o meu quarto. Por quê? E eu vou explicar. O meu quarto, antes, seria o Maria Antonieta, e o meu terceiro seria o Samuel. O meu Samuel, ele veio para quarto por causa de um filme. Revendo todos eles para a gente debater, eu também revi todos eles, mas tem um filme do ano passado que virou meu filme favorito do ano passado, virou um dos meus filmes favoritos de vida, que é o After Sun. E até o After Sun chegar, da Charlotte Wells, super injustiçado, deveria estar lá em tudo que é categoria do Oscar e tudo mais, o Somewhere, para mim, era a relação de um pai com uma filha, que eu tinha esse filme assim como literalmente uma referência de crítica a esse estado das coisas, porque é uma analogia com a própria Hollywood. O quanto a Hollywood ela quer infantilizar as mulheres, porque a Elle Fanning, de certa forma, ela é infantilizada até certo momento, e quando ela é colocada como agora ela é uma mulher, ela é ultra sexualizada.
Então, não tem meio termo. Existe uma alusão do filme o tempo inteiro a uma crítica de que ele é um astro de Hollywood que, por ser gigante e por ter negligenciado a vida da filha, quando chega perto dela, ele é um sol tão explosivo que ele queima. E ele queima qualquer coisa que chega perto dele, inclusive a filha. Então ele não consegue desligar a chavinha de como vem ele. Ele é um astro. Ele é hiper desejado. Ele é feromônio em pessoa. Então, mesmo quando ele está do lado da filha, ele não consegue desligar essa chavinha da pessoa pública que dizem dele, que na verdade ele próprio não acredita nela. Ele é uma pessoa vazia, ele é uma pessoa que não tem autoestima nenhuma se ele desliga a persona pública que foi dada a ele. E eu adoro que ela consegue ter um senso de autocrítica desse cara misógino, esse cara extremamente, sabe, opressor. E ele é opressor para si mesmo. Percebe-se que conviver com ele é opressivo. Ele próprio, às vezes, queria não estar com ele mesmo. E, de repente, vem aquela inocência que melhora ele, de certa forma. Mas queria até acrescentar uma coisa aqui, já que a gente falou também sobre uma criação de estilo. Eu não acredito que nesse nosso pequeno grupo, se nós, mal comparando as Spice, eu não imaginava que o João ia ser a Scary Spice, a Dalila está se revelando a nossa Ginger Spice, eu não acredito, nunca imaginei que eu iria ser a Posh Spice, mas eu vou ser obrigado a ser, desculpa, gente. Então, vamos falar de Dior, vamos falar de Louboutin, vamos falar de Cartier. Então, eu acho que ela faz uma formação de linguagem desde o início da carreira dela. Ela já dirigia videoclipes, né? Ela era casada com Spike Jonze, que também dirigia videoclipes, e ela tinha uma marca muito grande estética, fashion também. Ela faz um videoclipe do Flaming Lips, e o primeiro curta logo depois desse videoclipe é Leaking Star. Ou seja, ela tem muitas coisas que ela correlaciona. Ela faz os vídeos da Dior e ela faz o videoclipe do White Stripes, que é um dos meus videoclipes favoritos, com a Kate Moss, em preto e branco, para a música I Just Don't Know What to Do With Myself. E ela sempre tem uma cena no pole dancing, né? Tem ali as strippers no Encontros e Desencontros, tem também no Somewhere, e tudo isso é no videoclipe dela com a Kate Moss no White Stripes. Então ela pega essa moda, ela pega esse fashion e ela coloca ali. Sabe esse mercado de alta costura que ela também faz em Bling Ring? Ela, enquanto em Bling Ring ela acelera, e eu acho interessante que ela sabe trabalhar tão bem em tempos mortos, e no Bling Ring é um tempo morto hiper acelerado. E no Somewhere é um tempo morto hiper desacelerado, quase em câmera lenta. Eu acho bastante interessante isso, porque é justamente esse paternalismo hierárquico, que é o que tem muito em On The Rocks, e ali a coisa fica muito mais suave, né, em Somewhere, e é justamente, os dois são vítimas da mesma, digamos assim, da mesma... do mesmo olhar, né? Porque assim, ele digo assim, de uma sociedade de imagens, né? Ali Hollywood, enfim, porque ele deve ser atraente, ele deve ser o galã, ele é colocado nesse lugar, né? A profissão dele coloca ele nesse lugar. Então, não necessariamente ele é assim, mas ele tem que se portar assim. É quase como se mecanicamente ele é assim. Acho até muito curioso. Tem um cara que pergunta qual é a sua técnica de atuação, né? Ele falou, não tem nada, assim. Mas é um pouco isso. Ele reagiu ao emprego que ele tem, assim. E ela também, Ia ser o macho alfa. O macho alfa. E ela ultra infantilizada ou super sexualizada, assim. Só que, ao mesmo tempo, os dois fogem disso. E a relação dos dois faz os dois fugirem disso. Então, aí, esses momentos mais epifânicos, eu acho que vem justamente daquilo que escapa aquela trama, né, do que se esperaria daquelas figuras de Hollywood. Eu botaria geralmente Samuel como meu terceiro. Ele só caiu um tiquinho porque o After Sun, para mim, ele conseguiu resolver ainda melhor questões colocadas em Somewhere e se desafiar esteticamente de uma maneira ainda mais original. Eu acho que o After Sun é um dos grandes filmes dessa década, para mim, claro. E eu vejo muito de Somewhere nele, mas eu o vejo chegando a lugares que Somewhere ainda não tinha chegado e passa a chegar. Então, só por causa disso, o Somewhere veio para mim em quarto e eu vou depois falar do meu terceiro. Ele mudou de posição, revendo o filme. Então, vamos para o terceiro. A gente encerra
esse lindo encontro para termos muitos mais. Quem estiver nos ouvindo, faço questão também de dizer quais são os cineastas que vocês gostariam que a gente debatesse, e a gente com certeza vai tentar abraçar nas próximas vezes. Então, muito obrigado a quem ficou até o final. Compartilhem, marquem a AIC, sigam os respectivos aqui no Instagram, em qualquer lugar que vocês queiram fazer pergunta, todo mundo corresponde, todo mundo é acessível. E um grande beijo e até a próxima, gente. Obrigado.